Olá amigos, 9 de junho de 2016, Legítima Defesa em Foco. Eu não esperava em minha vida assistir ao embate a que assistimos hoje. O embate de toda uma categoria altamente respeitável no país, que é dos atiradores desportivos, e evidentemente, mais secundariamente, os colecionadores também, contra o Exército Brasileiro. Grande insatisfação. Insatisfação escancarada, insatisfação que se traduziu até em impropérios, em uma rede de mensagens mandadas ao comando logístico e às vezes publicadas em determinados sites que nós consideramos nossos aliados. Deixamos bem claro aqui que não aprovamos esse tipo de crítica, a crítica explosiva, a crítica que provoca fraturas, a crítica que queima os navios e não permite o espaço de diálogo e principalmente críticas baseadas em impropérios e palavrões. No entanto, nós temos de concordar com a categoria dos atiradores desportivos, porque o Exército vem de propor um novo regulamento de fiscalização de produtos controlados, um novo R-105. E o que é que propôs? Algo para melhorar a situação dos atiradores no país? Não. Propôs algo para piorar. Daí essa rejeição completa, total, de toda uma categoria. Daí o número de mensagens, não só de rejeição, como de sugestões, porque o Comando Logístico abriu a sua página para sugestões, o que é, podemos dizer, louvável, desde que não sejam meramente sugestões para ser ouvidas ou recebidas pro forma. A repercussão foi de tal modo grande que o próprio comandante logístico, o general Teófilo, veio a público, gravou um filme publicado no site, na página oficial do Comando Logístico, COLOG, para explicar as intenções do Exército, para se dirigir à categoria e para afirmar que o Exército buscará um documento que equilibre as necessidades de atender à legislação e as sugestões, o pensamento do círculo de atiradores desportivos. Ele disse isso com toda clareza, embora eu deva dizer, seja obrigado a dizer que no meu modo de dizer, no meu modo de ver, foi uma mensagem bastante burocrática. Então, nós nos atrevemos a sugerir ao ilustre militar, comandante logístico, general Teófilo, que se lembre de que efetivamente há que respeitar as disposições do Estatuto do Desarmamento e da legislação, uma legislação arcaica, baseada em um decreto ditatorial do tempo de Vargas, em 1934, a respeito da questão do controle de explosivos, armas e munições no país, e que isso compete ao Exército. Mas o ponto focal mais importante, que chega a ser uma matéria de caráter constitucional, que o Exército deve levar em consideração, é a decisão popular no referendo de 2005. Decisão inequívoca, tomada por mais de 2/3 do eleitorado, expedindo uma ordem ao poder, em termos de democracia direta. Já comentamos isso aqui tantas vezes. Uma ordem do povo, a democracia exercida diretamente, sem intermediários, sem a intermediação, sem a representatividade dos cargos políticos, dos deputados e senadores. E essa ordem foi de fulminar o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, portanto, preservando o direito das pessoas de bem à legítima defesa e, consequentemente, o acesso das pessoas de bem às armas de fogo e respectiva munição para as atividades legítimas, legais, tradicionais, de legítima defesa, de caça sustentável, do tiro desportivo, do colecionismo. Isso o Exército deve levar em consideração. Às vezes ficamos espantados de verificar que a Força Terrestre comete alguns deslizes impressionantes. Recentemente, antes mesmo da polêmica da proposta do novo R-105, um aviso do Comando Logístico dava conta de que a tabela de taxas cobradas por fiscalização de produtos controlados pelo Exército Brasileiro
passaria a ser não mais da Lei 10.834 de dezembro de 2003, mas sim da Lei 10.826 do mesmo dezembro de 2003, ou seja, o famigerado Estatuto do Desarmamento. Taxas, por exemplo, de registro que passariam a ser ipso facto multiplicadas por 6. Mas com base em quê? A lei que regula as taxas de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro é uma lei específica, que, portanto, se sobrepõe às demais pela sua especificidade, pela sua peculiaridade, pela sua particularidade. E mesmo que assim não fosse, ela é posterior ao Estatuto do Desarmamento e, portanto, prevalece sobre ele, mesmo que não houvesse a questão da especificidade. Mas é posterior? Ambas são de dezembro de 2003. Só que a Lei 10.826, o maldito Estatuto do Desarmamento, é de 23 de dezembro. E a lei da taxa de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro é do dia 29 de dezembro, alguns dias depois. Prevaleceria, ainda que fosse pelo critério da lei posterior que revoga a anterior de mesma natureza, de mesma matéria. Então o Exército deve rever urgentemente isso e deve cuidar para que não sejam tomadas medidas que vão contra a lei, que vão além da lei. E respeitar a decisão popular do referendo de 2005. Os atiradores, sempre dissemos, sempre defendemos isso, e sabemos que durante largo tempo, no seio do Exército e das Forças Armadas de modo geral, esse entendimento teve vigência. Os atiradores desportivos são uma segunda reserva nacional. E vamos aqui lhes mostrar uma imagem que foi abraçada durante largo tempo pelas próprias Forças Armadas brasileiras na ocasião da formação, na ocasião do desenvolvimento do conceito dos tiros de guerra. Ou seja, levar os cidadãos a um serviço militar sucinto, mas preparando-os como atiradores para a defesa da pátria. E o conceito é exatamente isso, exatamente esse. Preparar-se, saber atirar, saber disparar uma arma de fogo é de interesse da nação para um determinado momento que esperamos nunca venha, mas que pode vir, de grande emergência nacional, de necessidade de mobilização nacional e de necessidade até, quem sabe, de se opor mediante dispositivos informais a um invasor estrangeiro, a alguém que ameace o solo brasileiro. Esse sempre foi o conceito, esse é o conceito que nós tanto defendemos e lamentamos que ele esteja se esvaindo, parece que ele esteja perdendo prestígio no Exército Brasileiro. O que acontece com o novo R-105? Mais restrições, mais proibições, incluindo, evidentemente, proibição de importação, que é contra o país porque impede que a indústria aprenda a competir com qualidade, a indústria bélica brasileira aprenda a competir com qualidade. Repetimos aqui, sempre fomos e seremos favoráveis a uma indústria bélica nacional pujante. Mas sabemos perfeitamente que pelo fato de que a concorrência é o fenômeno capitalista que produz a qualidade, só mesmo a concorrência é que pode assegurar no futuro a qualidade. Esperamos que a fala do ilustre comandante logístico realmente se concretize, que ouça o clamor das pessoas que têm interesse em se manter aprestadas em prol do Brasil, ou mesmo por motivos desportivos, que se cancele essa ideia do novo R-105, que se pretende no novo R-105, de que o esporte de tiro deva ser apenas desporto desporto classificado como de alto rendimento e, portanto, controlado, fiscalizado, sujeito a normas de escalonamento, a normas de filiação, e se respeite também o dispositivo constitucional a determinar que o Estado brasileiro deve incentivar o desporto em todas as suas modalidades, a informal, a de lazer, inclusive. Isso é um aspecto absolutamente fundamental. Se não há respeito aos preceitos constitucionais, evidentemente que daí decorre que tudo pode ser feito pelo Estado
não necessariamente em favor das pessoas administradas, mas contra o interesse nacional e contra as pessoas administradas. Esperamos que o Exército não se alinhe com esse tipo de pensamento e que o senhor comandante logístico ouça efetivamente as sugestões respeitosas dos atiradores desportivos do país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.